Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje com o dólar em queda, hein? Os juros do cartão voltaram a subir, esse é o primeiro destaque de hoje. Aliás, voltaram a subir de forma importante, se a gente levar em conta que havia um declínio bastante importante, embora a taxa de juros do cartão ainda continuasse muito alta. O Ibovespa oscilou, mas teve uma mínima estável, o dólar caiu e se aproximou dos R$4. Dia desses a gente estava falando de 4,20, se aproximou dos 4,20, não, agora está recuando e recuou bem hoje por questões eleitorais, de pesquisa eleitoral, diga-se de passagem. Ainda vai passar a importar carne suína do Brasil, ainda não se come carne bovina, mas é um mercado gigantesco, com mais de 1.300.000 pessoas, que tem crescido acima de 6% a economia da Índia. E, portanto, obviamente, essa abertura de mercado ao produto brasileiro chama atenção e é extremamente importante. E no estúdio a gente vai falar sobre energia solar. Tem aumentado o interesse de pessoas, eu estou falando de residências, ou seja, de uso doméstico, de pequenas empresas como comércios e até de grandes empresas para autogeração de energia fotovoltaica, energia solar. Tudo isso a gente fala hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O dólar fechou em queda hoje, uma queda que fez a moeda americana se aproximar dos R$4, dentro desse movimento, obviamente, de descendência. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque a gente estava falando de um dólar dias atrás subindo e subindo muito com a tensão eleitoral. Esse mercado ainda vai continuar especulativo, ou seja, ainda vai continuar oscilando bastante, e a gente viu isso claramente nos últimos dias, mas nesse momento, hoje, a queda foi de 1,39%. Aqui tem um impacto eleitoral de outras pesquisas que mostram uma situação para candidatos que o mercado considera mais comprometidos com as questões econômicas, ou seja, de responsabilidade fiscal, visto que nos recuperamos de uma recente crise que ainda tem impacto muito forte na economia brasileira, sobretudo nos empregos, sobretudo na geração de emprego, ou seja, porque o desemprego é muito alto, mas nós tivemos um PIB que recuou em 2015 e 2016 e trouxe a maior crise econômica do país. Portanto, qualquer candidatura que demonstre responsabilidade ou olhe para o mercado como uma forma de interagir com a economia, mas preservando a questão fiscal, esse mercado olha de forma positiva. E quando a gente fala de mercado, a gente está falando de investidores. E no caso do dólar, hoje caiu porque o dólar era uma moeda de segurança. Quando se imagina que as coisas vão dar errado em um determinado país, investidores vendem ativos e compram dólar. O dólar caiu a 4,02 hoje, a R$4,02, uma queda de 1,39%. O Ibovespa praticamente estável, a 0,03, uma oscilação positiva, mas isso é praticamente estável, a 78.656 pontos. Durante o dia subiu também, teve um impacto bastante positivo, mas terminou estável. Para citar exatamente e tentar exemplificar o porquê que o Ibovespa está estável, duas das ações mais importantes do Ibovespa tiveram um comportamento divergente aqui. Vamos lá. As ações da Petrobras, as preferenciais subiram, um pouco mais de 0,5%, 0,55% a R$ 20,19. Vamos lá. As ações da Vale, que também tem peso importante dentro da carteira do Ibovespa, caíram 3,52%, a R$ 60,01. Aqui nós estamos falando de duas empresas que vivem muito claramente de mercado exportador, a Vale ainda mais, ou seja, qualquer impacto no mundo de guerra comercial tem um impacto gigantesco nas negociações da Vale, e a Petrobras, evidentemente, por causa do preço do petróleo. No caso do preço do petróleo, hoje até teve um certo recuo, teve uma alta ontem, depois caiu um pouquinho no final do dia, a gente mostrou, mas a Petrobras tem oscilado um pouco em razão disso, e aqui tem muito claramente de cenário eleitoral também. Quando a Petrobras sobe, sobe porque a perspectiva do mercado dos investidores é positiva, porque a Petrobras é uma estatal e pode ter interferência forte do governo, do próximo governo, dependendo da visão dos investidores, conforme eles trabalham com essas probabilidades. Mas essas duas ações explicam por que o Ibovespa ficou estável. Duas ações importantes dentro do índice, uma sobe, a outra cai, o índice ficou estável. Bom, vamos falar sobre confiança no comércio, que teve uma queda agora, é um índice apurado pela Fundação Getúlio Vargas, e essa queda é importante porque nós estamos vindo também de um ritmo de alta. A Vanessa Casanino tem informações sobre isso aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. O índice de confiança do comércio registrou em setembro o menor nível em um ano, reflexo das incertezas relacionadas ao ritmo de recuperação da economia para o fim do ano. A queda foi de 1,2% e chegou a 88,7 pontos. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, 9 dos 13 segmentos pesquisados estão confiantes.
O índice de expectativas que compõe o indicador voltou a cair, demonstrando, segundo a FGV, que os empresários ainda estão preocupados com incertezas quanto ao rumo da economia. O recuo foi de 2,4 pontos para 92,2. Já o índice da situação atual, outro que faz parte do indicador, ele ficou estável, 85,7 pontos, depois de ter acumulado 4 quedas seguidas. Na avaliação da Fundação Getúlio Vargas, a falta de confiança se deve ao momento de dúvidas quanto ao cenário eleitoral e se soma a um ambiente de crescimento econômico ainda em ritmo fraco e ao desemprego alto, que afeta os gastos dos consumidores. Piotr. Pega só uma expressão do que Vanessa falou, ou seja, o ambiente de dúvida, ou seja, isso interfere no que a economia precisa para poder ter qualquer decisão. Expectativa, a economia é movida à expectativa. E hoje, digamos que a expectativa está congelada. Os investidores, tanto os industriais, de qualquer dos vários setores, comércio, em algum momento olham justamente para o que vai acontecer. Como eu não tenho nenhuma decisão e o momento eleitoral traria isso normalmente, o problema que trouxe isso de uma maneira bastante dura para o país, porque há decisões muito mais... A discussão hoje não está sobre planos de governo, mas propriamente sobre posturas pessoais de candidatos. Isso tem deixado o mercado e os investidores numa situação muito delicada para fazer planos. Enquanto isso não se decidir, enquanto não se tiver uma postura do próximo presidente, o anúncio de como vai ser o próximo governo, essa indecisão persiste e, obviamente, muda qualquer cenário de expectativa. Bom, a Índia tem crescido acima de 6% ao ano, segundo o Banco Mundial, e tem uma população acima de 1.300.000 pessoas, 1.300.000 pessoas. Ainda um dos países mais populosos do mundo. Bom, e esse mercado, o mercado indiano, acabou de se abrir à carne suína brasileira. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem informações porque, obviamente, isso interessa muito aos produtores de suínos aqui no país. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Realmente é uma ótima notícia para o pessoal do agronegócio. Ela pode aumentar bastante a exportação de carne suína do Brasil. Isso porque a Índia, como você falou, é um grande consumidor mundial do produto por 2 motivos. Primeiro, porque o país tem a segunda maior população do planeta, com 1.300.000.000 de habitantes. Segundo, porque devido às questões religiosas, 80% dos indianos não comem carne bovina. E com isso o consumo de suínos é grande no país. O acordo pode liberar a exportação do produto brasileiro, era negociado há 4 anos. Um dos motivos que levou a Índia a aceitar os suínos do Brasil foi o avanço de doenças que estão contaminando rebanhos de porcos na Ásia. Atualmente, a Bélgica é a maior exportadora de carne suína para a Índia, mas não tem produção suficiente para atender toda a demanda do mercado. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que ainda não é possível calcular a quantidade de carne suína que vai ser exportada para os indianos. Atualmente, o Brasil é o 4º maior produtor de carne suína do mundo. Os maiores rebanhos ficam na região sul do país. Piotr. Se aumenta a necessidade de determinado produto do mundo agrícola, ou que seja de agropecuário, podemos dizer assim, normalmente os países não têm condição de atender o mercado, daí que vem a lógica do Brasil celeiro mundial. Bom, vamos falar sobre um outro assunto aqui. Os juros do cartão voltaram a subir, isso não é uma notícia positiva não, aliás, eles voltaram a subir, mas já estavam altos, mesmo quando eles estavam caindo. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque a média, evidentemente os juros médios, levando-se em conta todas as modalidades com relação ao cartão de crédito, subiram 2,6 pontos, chegaram a 274% ao ano. 274% ao ano, ou seja, essa alta de 2,6 pontos é uma alta estatística, porque nós estamos falando aqui de uns juros que estavam o quê? Pouco acima de 271. É simples assim para tentar entender esse drama. Mas vamos lá. Tem 2 modalidades do cartão de crédito. Tem o regular, que é quando você paga a parcela mínima, você fez uma dívida, vence o cartão, vem lá a parcela mínima, esse é o regular. Esse cartão, essa modalidade, caiu 1,8 pontos, mas ainda assim é de 250% ao ano. A não regular, que é quando não se paga, ou seja, o consumidor que tem lá, o dono do cartão, o cliente da empresa de cartão, não faz o pagamento da parcela mínima,
aí nós estamos falando de uns juros acima quase de 300%, 291,3% ao ano. Mas vamos fazer essa comparação que é extremamente interessante. Não precisa, às vezes a gente não precisa ter tanta especialização em algumas coisas para compreender as coisas, porque elas são mais simples do que se imagina. O sujeito que paga a tarifa mínima tem 250% de juros. O que não paga, posso entender, essa pessoa está irregular, enfim, então vou puni-la de uma maneira mais grave, 291. Mas qual é a diferença para quem está fazendo o pagamento, faz o pagamento da parcela mínima? Mesmo assim, é punido com juros de 250% ao ano. Nós estamos falando de juros exorbitantes, né? Vamos dar uma olhadinha agora com relação a outras coisas aqui. Bom, vamos agora um resumo sobre os juros cobrados dos consumidores brasileiros. Juros no Brasil. O cartão, a gente volta a repetir, 274%. Veja só, neste ano, com as sucessivas quedas que houve, caiu quase 60 pontos neste ano. Se comparado, claro, à taxa do cartão de crédito no final de dezembro do ano passado, que era acima de 330% ao ano. Caiu para 274, uma queda de 58 pontos. Mas o problema é que caiu, mas não ficou baixo. Esse é o detalhe. Ou seja, cair a taxa de juros é uma coisa, ela ser uma taxa de juros baixa é uma coisa muito diferente. A gente não tem taxa de juros baixa e a gente está muito longe, mesmo com toda essa queda esse ano de quase 60 pontos percentuais, nós estamos com 274% de média ainda ao ano na taxa do cartão de crédito. O cheque especial, por exemplo, é ainda mais alto, 303,2%. Uma queda de 20 pontos este ano. Essas duas modalidades teve intervenção do Banco Central para que justamente houvesse ali uma nova negociação. Quando o cliente fica devendo, o banco é chamado justamente a negociar uma taxa melhor. Isso acreditava o Banco Central iria baixar a taxa de juros, mas uma coisa é baixar a taxa de juros, a outra coisa é se ter juros baixos. Que elas estão baixando em algum momento, sim, apesar dessa pequena alta que houve agora no mês de agosto na tarifa do cartão de crédito. Mas nós estamos falando de juros ainda exorbitantemente altos, ou seja, o consumidor é punido. Aqui tem transferência de renda clara para os bancos. Aqui é claramente um problema que gera inadimplência. Há juros a 274% ao ano. Se você tiver um problema, e não é que você deixou de pagar porque quis, você deixou de pagar porque teve uma emergência, que obviamente as necessidades acontecem na vida de todo mundo. Você deixou de pagar e paga 274% ao ano, é um convite à inadimplência. Lamentavelmente, é um risco que as pessoas correm, por isso que nós temos níveis de inadimplência altos, embora tenha caído, porque muita gente está conseguindo fazer o que pode e o que não pode para conseguir sair desse problema. E os empréstimos pessoa física, PF aqui é pessoa física, aquele que você vai ao banco e conversa com o gerente, ou que já está de alguma forma liberado na sua conta, é 51,8%. Essa é a média e caiu só 3,2 pontos. Ou seja, uma taxa que seria razoável, que poderia cair 20, 30 pontos, não, caiu só 3,2 pontos desse ano. Ainda nós estamos falando de uns juros de 51% ao ano. Se você ficou devendo 100, você vai ter mais 50 no final do ano. Ou seja, você vai pagar uma dívida de 250. A dívida vai a muito mais, né? Vamos lá. Para a gente seguir aqui em relação, vai pagar uma dívida de 150, perdão. Vamos seguir aqui porque nós temos lucro e concentração bancária. Eu falei dos bancos, está aqui o Itaú Unibanco, o Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Esses 4 bancos, no primeiro trimestre, tiveram um lucro de 17% de aumento no lucro, só no segundo trimestre deste ano, que perfaz 16 bilhões e 800 milhões de reais. Esse é o valor. 78% do mercado de crédito tem esses 4 bancos. Esses 4 bancos têm quase 80% do mercado de crédito, das operações de crédito no país, e 76% dos depósitos. A concentração bancária é uma razão clara para que a concorrência não consiga abater esses juros, ou seja, de alguma forma nós temos essa concentração que mantém esses juros muito altos e punem severamente o consumidor desse país. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre energia solar, energia fotovoltaica. Tem aumentado o interesse de pequenos negócios, residências, algumas indústrias médias, até de grande porte, para fazer autogeração de energia solar. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, e tem aumentado o interesse por geração de energia solar, não apenas do ponto de vista ambiental, de ser uma energia renovável, ou seja, de ter isso de forma importante na matriz energética brasileira, mas de pessoas, pequenas empresas, pequenas unidades de comércio, ou médias empresas, ou indústrias grandes até, de ter autogeração de energia solar.
até porque a conta de luz é alta para todo mundo e alternativas como essa, além de serem sustentáveis por vários aspectos, reduzem a conta de luz, reduz o gasto que a pessoa tem. Para falar disso, o Rodolfo Meia, do Portal Solar, está conosco. Rodolfo, bem-vindo ao Cenário Econômico. Alberto, boa noite. A gente falava um pouco antes de começar o programa, você mostrou para mim números que tem aumentado de empresas que fazem esse tipo de serviço. Se tem aumentado as empresas, tem aumentado a demanda também. É uma questão, ou alguém que projeta isso claramente, não é? Um pouco dos dois, na verdade, tá? Existe um movimento bem interessante. Em termos de números, a gente já teve esse ano mapeado 2.800 empresas novas que entraram no setor fotovoltaico, só esse ano. No ano passado, isso na geração distribuída, né? Energia solar para residência, comércio, indústria, dentro da geração distribuída. O ano passado foram 1.700 empresas, o ano retrasado 1.100, e daí começa a cair para 500, 300, até chegar em 2012, quando foi regulamentado esse setor. A gente tem um mix de demanda crescente, da população procurando por uma solução para reduzir a conta de luz, ou seja, é uma questão de sustentabilidade, mas também muito orientada pelo lado financeiro. Claro. E ao mesmo tempo a gente tem absolutamente compreensível. Compreensível, né? Com a conta de luz subindo a 2 dígitos ao ano. E por um outro lado também um encontro com a crise econômica que a gente teve. Então imagina que a energia solar fotovoltaica, ela não é difícil de você entrar no setor. É uma coisa que um engenheiro eletricista pode trabalhar, ele tem o poder e o dever de assinar a ART, na responsabilidade técnica, mas é uma coisa que um eletricista, um técnico eletricista, num sistema pequeno residencial, ele consegue instalar sob a supervisão de um engenheiro, tá? Você junta com uma crise que teve agora em 2016, 2017, que a gente está começando a ver uma luz lá no final do túnel, muitos desses caras ficaram sem emprego. Então, uma alternativa para eles também foi abrir uma empresa, uma microempresa, para atuar no setor de energia solar. Então, a gente tem muito pequeno empresário atuando com isso. E daí, uma outra coisa que ajuda a popularizar a entrada dessas empresas de instalação são os distribuidores de equipamento. Então, você tem distribuidores de equipamento que estão vindo de outros setores, como TI ou telecomunicação, que já eram grandes nesse setor deles, eles veem a possibilidade de trabalhar com energia solar, eles têm a logística, têm a capilaridade, começam a importar equipamentos e fornecer esses equipamentos para esses parceiros, essas revendas que eles têm, que são de outros segmentos. Então, a gente está vendo revendas do segmento de telecomunicação, revendas do segmento de sistema de segurança de CCTV, revendas de TI, que por causa desses distribuidores que forneciam para eles equipamentos pertinentes a esses setores e agora começam a trazer fotovoltaico, eles também começam a agregar ao portfólio. E essas empresas são as empresas que hoje têm um pouco mais de vantagem, porque você vê que tem muita empresa entrando, o número de sistemas fotovoltaicos sendo instalados, ele é grande, só que a hora que você divide a quantidade de empresas que tem no setor por o total de sistemas instalados, é muito pouco para você sustentar a vida financeira de uma empresa. Então, esses caras que vêm de outros setores estão agregando portfólio também, contratando mais gente e estão entrando na solar, mas também tem um pé em outras áreas de atuação. Mas do ponto de vista... Mas tem um quê de estratégia nisso, das empresas começarem a entrar nesse setor, né? Sim, com certeza. É um ticket alto, o equipamento, comparado com uma venda de um LED ou uma venda de uma câmera de TV. Uma câmera de TV pode custar R$150, um painel solar pode custar R$500. Então, eles aumentam o volume de venda deles e diversificam o portfólio, né? Para o sujeito que tem uma casa, ou por exemplo, sei lá, se ele tem uma chácara ou se ele tem um pequeno comércio, como é que ele entra nesse negócio? Porque, obviamente, a conta de luz chega todo mês. E nós estamos insistentemente na bandeira 2 vermelha, que é a taxa mais alta que se paga nesse país. Exatamente. E a gente tem, aliás, eu li ontem que nós vamos ter uma primavera ainda seca. E isso demonstra claramente que a gente vai depender ainda mais das termoelétricas e o custo vai continuar alto por mais tempo. Como é que as pessoas entram? Ela recupera esse investimento durante quanto tempo? Qual é normalmente um cálculo que faz aquilo tornar lucrativo para ela, ou seja, que vale a pena investir? É muito uma correlação entre o estado que esse consumidor está. Então, o estado, você vai ter uma radiação solar X dada a região, ou seja, mais ou menos sol,
Então, ou seja, um painel solar em São Paulo vai gerar, no mínimo, 20% a menos do que um painel solar no Ceará, por exemplo, tá? Porque você tem mais sol lá. Então, o seu retorno ele é mais rápido em estados mais ensolarados. De qualquer forma, o pior estado que tem, o pior índice de radiação, que seria o litoral ali de Santa Catarina, ele ainda é melhor que o melhor lugar na Alemanha, que tem 30 vezes mais energia solar que o Brasil. Então, é totalmente viável, né? Então, você pega um índice de quanto aquele painel solar vai produzir em relação ao valor que ele paga pela energia na conta de luz. Então, é essa a correlação que a gente faz. Isso dito, se você for olhar o mapa dos estados que tem mais sistemas instalados, ele junta essa correlação. Então, você tem Minas Gerais, é o primeiro estado, ele tem a conta de luz mais alta e uma radiação solar muito boa. Então, um gerador fotovoltaico, um sistema de energia solar residencial ou comercial em Minas Gerais, ele vai se pagar de 3 a 6 anos no pior cenário. Você traz isso para São Paulo, já fica mais perto dos 5 aos 7 anos. Mas se você comprar para um comércio, por exemplo, que tem um consumo elevado, um pequeno comércio, uma padaria, por exemplo, que paga uma tarifa de luz alta, já similar a uma residencial, ele tem um retorno mais rápido, porque ele compra um sistema um pouco maior, com mais painéis, então ele consegue um custo menor pela potência instalada. E ele tem um consumo maior também. Exatamente. Então, a média está, assim, a gente está indo de 4 a 5 anos a nível nacional, que é uma rentabilidade maior do que um CDB te dá. Isso quando eu olho só para a questão do preço, do custo, mas eu tenho o lado da autonomia. Exatamente. Porque a pessoa começa a gerar uma autonomia. E o excesso de energia, ela vende para a companhia ou não? Ela tem um sistema de compensação que é regulamentado pela ANEEL, que a energia produzida em excesso na sua casa ou no seu comércio, ela é injetada na rede elétrica e ela vira um crédito de energia que ela volta para você ou à noite, se você consumiu, ou no mês seguinte, ou no mês subsequente. Esse crédito tem uma validade de até 5 anos. Então, é uma compensação. Você consome quilowatts da rede e injeta quilowatts excedentes na rede para bater desse seu consumo. Com a chegada da bateria agora, você vai muito provavelmente ter a opção de desligar da rede também. Então, já estão sendo vendidos geradores fotovoltaicos, os sistemas de energia solar, né? A gente fala gerador porque é a classificação fiscal dele, com bateria, em baterias de lítio do tamanho de um frigobar, isso já é realidade aqui no Brasil, que cada bateria dessa gera, ela pode produzir 14 kWh dia. Então, você consegue tirar uma casa com uma conta de luz de R$400 da rede com uma bateria dessa. Mas ela armazena por quanto tempo? Só do ponto de vista de autonomia. Se ela teve um dia ensolarado, isso quer dizer o quê? Quanto tempo de armazenamento ela consegue? A gente vai calcular, é uma questão de quantos painéis para a capacidade da bateria, mas a gente sempre vai calcular para que você tenha mais painéis do que a capacidade da bateria, para você, durante o dia, consumir energia que está sendo produzida naquele momento pelo sol, ainda gerar um excesso para carregar a bateria, para que essa bateria seja utilizada para os momentos que não tem sol. Então, você consegue, sim, ficar 24 horas, 365 dias fora da rede elétrica. Mas, rapidamente, edifícios, por exemplo, podiam ter isso porque tem problema de falta de luz, às vezes. Se ele tem uma bateria, numa situação como essa, é melhor do que ter um gerador a diesel, né? Sim, a menor dúvida. Ainda mais essas baterias de lítio têm garantia de 10, 12 anos já. Rodolfo, obrigado pela gentileza, sucesso, viu? Rodolfo Meyer, do Portal Solar, conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Aliás, tem crescido o interesse e a gente vai continuar essa cobertura sobre energias renováveis e que dão autonomia ao consumidor. E preço melhor também, obviamente. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.